Estamos iniciando a nossa escola bíblica e vamos dar continuidade ao estudo das parábolas do Senhor Jesus Cristo. O que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando o exemplo do dia a dia. Uma parábola, ela não narra coisas que necessariamente tenham acontecido. Então, uma parábola não precisa ser uma história real. Uma parábola pode ser uma história inventada. A única parábola que pode ter sido real é a parábola do rico e Lázaro, né? Então, essa história pode ser real porque Jesus Cristo, diferentemente de outras parábolas, das outras 44 parábolas, mais ou menos, Jesus Cristo, nessa parábola em especial, ele dá nome às pessoas, Abraão, Lázaro. Então, acredita-se que essa parábola tenha sido realmente uma história que está ilustrando algo da vida real. São histórias, irmãos, ilustrativas, tá bom? Que elas revelam verdades profundas, que pode ser uma história contada, que tenha ocorrido ou não, não importa. O objetivo é sempre para nos trazer o entendimento de uma verdade, uma grande verdade. Jesus não quer que você se esqueça dessa verdade. Nós vamos estudar hoje, geralmente a gente estuda 3 parábolas, 2 parábolas, conforme o tamanho da parábola. Essa parábola é grande. Então, hoje, nós vamos estudar somente uma parábola, tá bom? É a parábola do bom samaritano, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. Vamos, então, fazer a leitura da parábola do bom samaritano. É assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, e aproximou-se, e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Irmãos, antes da gente comentar essa parábola, trazendo a sua real explicação, permita-me abrir um parêntese. Há quem diga que Jesus, além de mostrar quem é o próximo, através dessa parábola, ele teria também dado uma espécie de mensagem subliminar. Não é algo convencional, os pastores, uma escola teológica, explicar isso. Mas eu vou abrir uma exceção. Não é ordinário, mas é extraordinário trazer um pensamento de alguém que trouxe algo interessante através dessa parábola. Preste bem atenção. Um homem estava ferido, caído, como morto. Passa um samaritano,
passa vinho e óleo. Vinho lembra o sangue de Jesus, o óleo nos lembra o Espírito Santo. Passa vinho e óleo nas feridas e o enfaixa. E depois esse samaritano leva este homem a uma hospedagem e diz assim: cuide deste homem, vou deixar com vocês 2 denários e você vai cuidar desse homem. Se passar um pouco, não se preocupe, porque quando eu voltar, eu vou restituir. Os irmãos estão entendendo? Há um entendimento de alguns teólogos que existe aqui uma mensagem subliminar de Jesus. Ou seja, aquele homem ferido, aquele homem que estava praticamente morto, sangrando para morrer, estaria significando, melhor dizendo, a igreja. Aquele homem caído, ferido, doente, é como a igreja antes de conhecer a Jesus. Aquele samaritano estaria representando Jesus Cristo. E ele se aproxima daquele homem e coloca em suas feridas, que representam os nossos pecados e as consequências dos nossos pecados, né, porque aquele homem seria a igreja, e coloca em suas feridas o vinho, que está tipificando o sangue da purificação, e o óleo, que é o da manutenção. É como se Jesus Cristo estivesse derramado o seu sangue precioso para salvar a vida daquele homem que estava ferido, e depois derramasse aquele unguento, aquele óleo, que estaria tipificando o Espírito Santo, porque ele disse: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador. Então o Consolador seria o símbolo daquele óleo caindo naquele homem que estava ferido, representava cada um de nós, que somos hoje a igreja. A hospedaria é a igreja. Aquele que está cuidando, que vai cuidar da igreja, que era aquele que estavam enfermos, significaria, estaria um simbolismo do Espírito Santo. Então Jesus diz: toma esses 2 denários, cada denário estaria representando 1000 anos, tome esses 2000 anos, e se passar um pouco, não se preocupe, porque quando eu voltar, eu vou restituir. Então, causou esta parábola uma impressão de uma mensagem subliminar de Cristo, de que Jesus estaria, através dela, dando um segundo significado, uma segunda referência. Ou seja, na segunda referência, tipificaria a volta do Senhor. Um Jesus que veio, que cuidou de pessoas feridas, cuidou da alma, formou uma igreja, ele deixou esta igreja aos cuidados da hospedaria, que é o Espírito Santo, e deu um prazo de 2000 anos para voltar. E se passar um pouquinho de 2000 anos, nós estamos em 2021 para 22, se passar, quando eu voltar, eu restituo. Então, realmente é muita coincidência, é muito interessante essa interpretação, essa segunda referência interpretativa desta parábola. E isso significa o quê, pastor? Significa que Jesus já estará voltando. Isso significa que o prazo de validade da igreja na terra está se esgotando. E em breve nós vamos embora daqui. Amém, irmãos? Eu abri esse parêntese com essa interpretação apenas como uma forma curiosa, tá, da gente analisar esse texto. Mas vamos para o referencial dela, né? Vamos para aquilo que é certo, que é seguro e que é uma interpretação direta sobre o que Jesus nos ensinou através dela, dessa parábola. Então, a parábola do bom samaritano, ela esclarece que o amor é uma coisa prática. Não é um jogo de palavras bonitas. Ela também nos revela que devemos amar a todos e sem preconceito. Eu me recordo quando a irmã Célia esteve aqui na igreja na primeira vez, que ela estava comentando de alguns lugares que ela passou. Ela visitou alguns lugares, né, algumas igrejas, não vou citar o nome, obviamente, alguns lugares em que ela esteve presente, mas
ela se sentiu uma mulher invisível nesses lugares. Então, são alguns lugares que eu não sei exatamente onde é, ela também não entrou em detalhes, mas são alguns lugares que ela se sentiu uma pessoa invisível ali. Será que existe coisa pior do que isso, irmãos? Que adianta eu ficar aqui falando de amor, dizendo que nós devemos amar uns aos outros, se eu entro no meu carro e paro no farol, e alguém pede uma ajuda pelo amor de Deus, e eu estou com a carteira com dinheiro, eu estou com o console cheio de moedas, eu digo, hoje não. Isso é amor? Isso é retórica. Eu estar na igreja dizendo que eu amo as pessoas, mas não ajudar as pessoas em nada, isso é retórico. As pessoas muitas vezes até doam dinheiro para acudir familiares e chamam isso de amor. É muito fácil. Uma vez uma pessoa me ligou, pastor, eu posso dar o meu dízimo aqui para tal pessoa aqui da minha família? É porque está precisando, eu sei que a igreja está precisando, mas eu queria desviar esse dízimo aqui, essa oferta. Eu falei, olha, você faça o que está dentro do teu coração, mas isso não é bíblico. Nós, como igreja, quando ofertamos para Deus, estamos ofertando para Deus, mas a igreja precisa ter esta responsabilidade também de ver uma pessoa passando por necessidade e ajudar aquela pessoa, sem que um membro da igreja diga, eu vou desviar minha oferta esse mês aqui, para ajudar tal pessoa em tal lugar. O que significa isso, irmãos? Que as ovelhas não estão acreditando no social da igreja, da prioridade, não é a maior prioridade. A maior prioridade é pregar o Evangelho, mas nós temos outras prioridades, que é sustentar os pobres, ajudar as pessoas. Então, se alguém está passando uma necessidade aqui na igreja, algum conhecido, fale conosco, não precisa pegar a sua oferta e dar direto à pessoa, fale conosco, a gente pega essa oferta, compra a cesta básica, e compra o gás que for necessário, nós vamos dar a essa pessoa, que nem eu e a Edneia fizemos quase durante um ano todo, né? Com pessoas aqui da igreja, nós não vamos falar nomes, mas são pessoas que estavam precisando, né, Edneia? E nós praticamente um ano inteiro ajudando, não tem problema. Não vai faltar para você não, pastor? Não vai faltar, você é rico? Não sou rico não, mas Jesus não deixa faltar quando nós colocamos o amor em prática. Então, Jesus está ensinando através dessa parábola que o amor não é palavras, que o amor não é vestir uma roupa de sacerdote. O sacerdote passou pela pessoa ali que estava com dificuldade e atravessou a rua para não chegar perto. Aí veio o levita e fez a mesma coisa. Irmãos, as pessoas precisam aprender a amar. Amar como Jesus nos ensinou é sentir a dor. Amar é sentir a fome. Amar é sentir a angústia. Amar é sentir o medo. Amar é sentir a aflição. E amar é sentir o frio do seu próximo, das pessoas que sequer nunca as vimos em nossa frente. Esclarecendo a parábola do bom samaritano, o que diz ela? Um dia, quando Jesus estava ensinando, um perito da lei, ele o pôs à prova. Bom, os peritos da lei eram estudiosos, tá? Que conheciam a lei de Deus, pessoas que tinham conhecimento muito profundo, tá? Seria como os nossos mestres de hoje, tá? Eles tinham muito conhecimento da lei da Moisés, profundamente. Bom, depois de determinar que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar ao próximo, o perito na lei, ele perguntou a Jesus, quem era o seu próximo? Eu vou amar quem, Jesus? Quem é meu próximo? Em resposta, Jesus contou essa história. Durante uma viagem, um homem foi atacado por assaltantes, que o deixaram quase morto. Um sacerdote de Deus viu o homem ferido e passou para o outro lado da estrada, sem o ajudar. Aí veio um levita. Quem são os levitas, irmãos? Eu estou falando aqui, mas é bom explicar. Os levitas eram pessoas que se dedicavam ao trabalho no templo, tá? E que também passou, e essa pessoa também passou de largo aquele homem que estava naquela dificuldade. Bom, depois disso, passou um samaritano. No tempo de Jesus, os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Quem são os samaritanos? Os moradores de Samaria. Quem são
os moradores de Samaria. Os samaritanos, irmãos, eram mestiço entre judeus e assírios. Tá? Quando Israel ficou cativo, houve muita mistura de judeus com assírios. Aí nasceram os mestiços. Esses mestiços eram os samaritanos. E eles tinham muita rivalidade com os judeus. Eles se odiavam. Os samaritanos achavam que eles que eram certos. Nós somos judeus verdadeiros. Aqui está o Israel. Vocês são um pedacinho de Israel só. E os judeus não. Nós somos aqueles que realmente remanescentes, os que sobraram. Então, o samaritano odiava o judeu. E o judeu odiava um samaritano. Os samaritanos eram os mestiços. Mas o samaritano, ele, quando viu aquele homem naquela situação, ele não passou de largo. Ele foi para ajudar. O samaritano ainda pagou todas as despesas do homem na hospedaria. Então, quando terminou de contar a história, Jesus perguntou: qual dos 3 viajantes foi o próximo do ferido? E o perito da lei respondeu que era o homem que o ajudou. Jesus então disse para fazer igual. Irmãos, o que significa a parábola do samaritano? A parábola do bom samaritano mostra o que é realmente importante para Deus. O que é importante para Deus? A minha retórica, eu ficar aqui pregando? Não. O importante para Deus é a ação, são atitudes. O sacerdote e o levita eram religiosos, eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo, eles tinham grande responsabilidade religiosas. Esses homens recebiam os dízimos, eles se alimentavam pelo dízimo do povo. O sacerdote ainda recebia o dízimo dos dízimos. Então eles eram sustentados pela igreja, e mesmo assim não eram gratos, não eram amorosos, não amavam as pessoas, não davam importância às pessoas. O samaritano poderia ter ficado feliz com o sofrimento do homem. Um judeu, todo arrebentado, bem feito. Eu odeio os judeus, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Mas o samaritano não viu o inimigo ali caído. Ele viu, foi um próximo, foi um ser humano em sofrimento. Ele viu um homem que, como ele, precisava de ajuda. Ele não ficou indiferente e ele ajudou. O samaritano amou de verdade. Irmãos, nosso próximo é quem está por perto, ou ao nosso alcance, pois hoje a internet, ela tem possibilitado todas as formas de ajuda. Nosso próximo não é apenas quem nós gostamos, familiares, ou achamos que merece o nosso amor. Não, assim como Jesus nos amou imerecidamente, apesar de nossas falhas, nós também devemos amar quem está por perto e ao nosso alcance. Veja também o que a Bíblia fala sobre amar ao próximo, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olha o que está escrito aqui. A religião pura e imaculada para com Deus e o Pai, Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião é guardar-se da corrupção do mundo, é santificação. É santificação e é amor para com o nosso próximo. Sem amor, nada que fazemos tem valor. Ir à igreja, orar, pregar, cantar, ler a Bíblia, todas essas coisas só têm valor quando temos o amor de Deus em nossos corações. E esse amor se reflete na forma como trabalhamos para o nosso próximo. Coloque em prática o amor que você recebeu de Deus e tudo vai mudar em sua vida. Ame mais as pessoas. Se interesse pelos seus problemas. Irmãos, quando está todo mundo perto, juntinho, aquele sorrisão que se abre, né? Glória a Deus. Meu irmão, que saudade. Se você virar as costas, você pega lá, internet, WhatsApp, manda mensagem, a pessoa lê e não responde. É como se você não existisse. Está no Facebook, você convida a pessoa, vem para a igreja, vem ouvir uma palavra, vem cantar com a gente, e a pessoa não responde, é como se você não existisse. E na tua presença, meu irmão, como é que você está? Quanto tempo? Que saudade! Mas nas costas é totalmente diferente. Ainda ontem a Dineta estava conversando comigo a respeito de pessoas
que nós tínhamos como irmãos e grandes amigos. De repente, irmãos, é como se a gente não existisse mais, né, Diné? A pessoa não quer falar mais, não deseja Feliz Natal nem Ano Novo. Pessoas tão próximas. Pessoas de nossa convivência, irmãos. Pessoas que amávamos. Pessoas que tínhamos como amigos. De repente, por um motivo ou outro, mudou de casa, sei lá, mudou de emprego. É como se você não existisse mais. Isso é amor? Passa aí 20 anos de casados. Aí, por uma razão ou outra, aconteceu alguma coisa, precisou se separar. A Bíblia não reprova o divórcio quando não existe um outro meio de haver a convivência entre as pessoas. Isso pode acontecer, mas isso não significa que eu tenha que odiar aquela pessoa, que eu convivi 20 anos com ela, dizendo que a amava. Eu não preciso odiar as pessoas das quais houve o divórcio. Eu não preciso conviver com a pessoa, eu não preciso ser mais amigo da pessoa, mas eu não preciso ter ódio e raiva. Deus quer curar isso em nossa vida. Deus quer curar isso em nosso coração. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Às vezes, já fui pastor de igrejas, hoje eu sou pastor de uma igreja pequenininha, eu já fui pastor de igrejas grandes, e as pessoas às vezes brigavam comigo. O pastor tem que ir lá na minha casa, o pastor tem que ir lá no meu trabalho, o pastor tem que ir lá não sei aonde. Eu falei, irmão, eu sou não consigo ir na casa de todos ao mesmo tempo. Imagina os finais de semana, se eu for na casa de cada um de vocês no final de semana, eu vou passar anos para chegar no último, e até eu chegar no quarto, quinto da fila, já vai achar que eu não gosto dele, porque na casa dele eu não vou. Falei, irmãos, nós não precisamos ter essa intimidade de um ir na casa do outro para sermos irmãos em Cristo. Eu não preciso ser o teu melhor amigo do mundo para ser teu irmão em Cristo e te amar e te ajudar no que você precisar. Jesus tinha 12 apóstolos, mas quando ele ia fazer algo em especial, ele não levava os 12, ele levava aqueles que eram mais chegados a ele, por alguma razão. É Pedro, é Tiago e é João. É sempre assim, Pedro, Tiago e João. Então Jesus amava os três? Não, Jesus te amou, Jesus me amou naquela cruz, igual a Pedro, Tiago e João, da mesma intensidade. Jesus não ama um e o outro ele ama mais ou menos, ele ama todos, mas a amizade não quer dizer que você ame mais aquela pessoa por ser seu amigo. Não, tem pessoas que não são teus amigos porque não é possível, pela distância, por incompatibilidade, não fala a tua língua, mas que você gostaria de ser amigo. Agora, o amor, ele deve existir sempre, irmãos. Nós não podemos odiar a ninguém. Se você está odiando alguém por algum motivo, Jesus, cura o meu coração, tira de mim essa amargura, tira de mim esse sentimento de traição, de destruição, porque eu não quero odiar a ninguém. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, então não tem que me vingar ninguém. Eu vou amar as pessoas, eu não preciso ser amigo das pessoas. Uma pessoa matou o meu filho, eu vou ser amigo dela. Para que eu vou ser amigo de uma pessoa que matou meu filho? Eu não preciso ser amigo de uma pessoa que matou meu filho, mas também eu não preciso odiá-la. Se ela tiver fome, eu vou dar de comer. Se ela tiver sede, eu vou dar de beber, diz a palavra. Porque assim eu estarei amontoando brasas sobre a sua cabeça. O que significa isso? A pessoa vai ficar vermelha, vai aquecer, ficar vermelho de vergonha. Porque eu estou amando aquela pessoa, mesmo aquela pessoa não sendo meu amigo. Mesmo não sendo meu amigo. Então, ame mais, se interesse mais pelos problemas uns dos outros. Vamos orar pelas pessoas. Se for precisar emprestar dinheiro, empreste. Se for para doar, doe. Se for para chorar com a pessoa, chore. Se for para sorrir com a pessoa, sorria. Para abraçar, agora em pandemia é meio difícil abraçar, mas se for necessário, abrace. Não fique indiferente. As pessoas precisam sentir amor. O teu próximo é quem estiver perto ou ao teu alcance, tá? Seja lá quem for, jamais se esqueça disso. Este é o resultado que Jesus tinha em mente quando contou essa parábola àquele doutor da lei. O que Jesus tinha em mente? O teu próximo é quem estiver perto de você. A palavra já diz, próximo. Não importa se é amigo, se é familiar,
Jesus não tinha esse negócio, que é minha família, eu vou ajudar porque é minha família. Olha a tua mãe aí, Jesus, teus irmãos. Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do Pai. Não tem esse negócio. Eu ajudo a todos, eu quero estar com todos, eu recebo a todos. E nós temos que viver, irmãos, como Jesus viveu. Tá bom, queridos? Como Jesus viveu. É por isso que vale a pena servir esse Deus. É por isso que a gente tem essa certeza, irmãos, que nós não somos excluídos. Que Jesus ama cada um de nós, que Deus nos ama, que Deus está cuidando de nós, que Deus sempre faz as coisas corretas. Deus sempre tem razão. Você pode não entender a razão de Deus. Você pode não estar compreendendo por que Deus está permitindo ou realizando alguma coisa que você não está gostando, você está se incomodando com aquilo. Você pode não compreender. Você pode não compreender agora. Mas Jesus disse, você pode não compreender o que eu estou fazendo agora. E Jesus disse, mas depois, lá na frente, você vai entender. E eu, na minha experiência como crente, irmãos, quase 45 anos de crente, desde que aceitei Jesus, quase 45 anos que eu estou na igreja. Eu já passei por muito disso. Não estou entendendo que Deus é esse, e agora é a aflição, é angústia, é dor, é medo, aquela voz interior perturbando. Mas aí Deus, lá na frente, a cada passo que eu dava, Deus ia me revelando toda a verdade que envolvia aquela situação que Ele permitiu que eu passasse. Se eu hoje estou aqui, é porque eu passei por todas aquelas situações. Era necessário. Era necessário. Jesus disse, disseram para Jesus, Senhor, o povo de Samaria é hostil, vamos pela Pérea, vamos dar a volta aqui, não passa por Samaria não. E o que o Senhor disse? É necessário passar por Samaria. Então, às vezes, irmãos, é necessário passar por Samaria. Por que é necessário passar por Samaria? Porque Jesus encontrou em Samaria uma mulher junto às fontes de Jacó, que já estava no 5º casamento, e que Jesus precisava transformar a vida daquela mulher, Jesus precisava salvar aquela mulher. Então Jesus correu o risco, junto com os apóstolos, atravessando por Samaria, para poder socorrer aquela vida, e através daquela vida, a primeira mulher missionária, irmãos, teve 5 maridos. Tem gente que às vezes fica com preconceito pelo estado civil das pessoas. A primeira mulher missionária estava no 5º casamento, no 5º, e nem marido dela sequer era. Você botar que esse homem aí, nem marido teu é. E Jesus transformou a vida daquela mulher, e aquela mulher se transformou na primeira missionária da igreja, salvou uma cidade praticamente inteira. Então, se Jesus está fazendo você passar por Samaria, por lugares que você nunca imaginou que você estaria hoje, agradeça a Ele. Você vai ser um vaso nas mãos dEle. Deus quer usar. O simples fato de estarmos aqui, irmãos, é Deus usando a nossa vida. Quer eu esteja falando, vocês ouvindo, ou vocês em casa participando dessa transmissão ao vivo. O simples fato de estarmos juntos nesse momento, é Deus nos fazendo estar passando por Samaria para cumprir uma grande necessidade de adorar, de levar vidas para que Cristo salve, de cura interior, de vida que nasce da morte. Nós precisamos viver esse Evangelho. Amém, queridos? Então, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Quero oferecer a todos vocês um feliz ano novo, que vocês tenham um 2022 cheio de paz, repleto da presença de Deus, cultuando ao Senhor, sendo igreja, vindo congregar, falando do amor de Cristo às pessoas, aos colegas de trabalho, aos vizinhos. Fale do amor de Deus, arranque almas do inferno. Eu tive essa semana, assim, 2 surpresas. Morreu minha tia e hoje morreu um grande amigo, vai ser enterrado amanhã às 9 horas da manhã. E no caso da minha tia não conhecia o Evangelho, e ela vivia muito longe, a informação que nós temos, muito longe de Deus e de Jesus. Mas uma prima minha, que mora nos Estados Unidos, sentiu de pegar aquele telefone e ligar para ela: tia, é assim, tia, receba Jesus, tia, receba, você precisa de Jesus, você precisa de salvação, deixa eu orar para você. E segundo o relato dela, minha tia aceitou Jesus, recebeu uma oração, e ontem, 2 dias atrás, a minha tia entrou em óbito,
faleceu, mas ela ouviu uma palavra. Olha a importância de você falar para alguém de Jesus. Quando a pessoa falece, que adianta? E hoje faleceu um grande amigo, foi meu chefe, Dr. Flávio. Eu gosto muito de contar sobre ele aqui na igreja, né? Dr. Flávio faleceu hoje, acho que não tinha 80 anos, e uma pessoa muito querida, uma pessoa assim, íntegra, austero, correto, honesto, uma pessoa que eu tinha muita admiração. E ele chegou assim a frequentar algumas igrejas. Eu não sei como é que estava a vida espiritual dele, mas uma coisa eu sei: nós não podemos parar de falar do amor de Deus. Amém? Ao nosso próximo. Quem é teu próximo? Quem está perto.